Saudações, tudo bem com você? Hoje eu vou compartilhar algumas informações sobre um projeto que eu venho desenvolvendo e, na realidade, uma pesquisa que eu venho fazendo e tem me surpreendido muito e eu tenho encontrado muitas respostas sobre algumas perguntas que sempre me fazem. Muita gente me pergunta por que eu dedico tanto do meu tempo, da minha vida a fotografar, filmar e contar histórias sobre ecoturismo do Brasil e do mundo também, mas do Brasil especificamente. E assim, a resposta, ao mesmo tempo que ela é simples, ela pode ser bastante complexa. Por quê? Porque o nosso Brasil, ele é o país mais rico do mundo em natureza e biodiversidade, cara. Mas ainda não entendeu o tamanho do tesouro que nós temos nas mãos, né? Então, a cada viagem, a cada expedição, eu percebo o quanto nós somos abençoados por viver em um país que reúne todos os biomas possíveis: florestas, cerrados, campos, montanhas, praias, rios, dunas e, olha, até desertos. E ainda assim, esse imenso patrimônio natural segue sendo um gigante adormecido, subestimado e muitas vezes invisível a nós próprios brasileiros. É impressionante como nós brasileiros não conhecemos o nosso próprio país. Enquanto isso, se a gente for comparar, países com muito menos recursos naturais, como por exemplo Estados Unidos, transformaram o ecoturismo em uma das principais engrenagens da sua economia. O Brasil ainda engatinha, mas ela engatinha num potencial assim infinito. É gigantesco o tamanho do potencial que o Brasil tem. E aí, baseado nessa pesquisa, para um projeto que eu venho desenvolvendo, eu sou constantemente confrontado com números e dados que assim surpreendem a cada leitura. O Brasil, só para você ter uma ideia, ele abriga cerca de 20% de toda a biodiversidade do planeta. É o país com maior número de espécies de mamíferos, aves, répteis e plantas catalogadas no mundo. Nós temos mais de 2.300 unidades de conservação, entre pequenos parques nacionais, estaduais e reservas ambientais. E um território que se estende por mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Cara, nós temos um país de dimensão continental. É muito grande. E assim, com uma biodiversidade incrível. Para efeito de comparação, e aí baseado nesse estudo, os Estados Unidos têm uma biodiversidade consideravelmente menor do que o Brasil, certo? E um território um pouco maior que o brasileiro. Mas há uma diferença brutal em como os dois países se relacionam com os próprios parques e com a própria natureza. Nos Estados Unidos, existem 63 parques nacionais geridos pela National Park Service, que cuida de mais de 400 áreas protegidas. Ou seja, esses parques receberam em 2023, cara, olha isso, 325 milhões de visitantes. Vocês têm noção do tamanho disso? No Brasil, somado todos os parques nacionais, todos, estaduais, municipais, esse número não passa de 20 milhões de visitantes ao ano. O que isso significa? Significa que um único parque americano, como o Great Smoky Mountains, recebe sozinho mais visitantes por ano que todos os nossos parques brasileiros juntos. Cara, é um potencial adormecido. E quando a gente olha para o impacto econômico, o contraste é ainda mais evidente. O ecoturismo americano movimentou mais de 300 bilhões de dólares por ano, gerando milhões de empregos diretos e indiretos. Isso impulsiona a economia, comunidades locais, negócios familiares e cadeias inteiras de serviços. Cara, no Brasil, o ecoturismo movimenta cerca de 15 bilhões de dólares, algo em torno de 15 bilhões de reais, algo em torno de 3 bilhões de dólares. Pouco mais hoje devido à cotação. Ou seja, os Estados Unidos conseguem gerar 100
vezes mais riquezas, com um território natural muito, muito menor e muito menos diverso. Não chama a atenção de vocês isso? Chamou a minha. Então, assim, a gente precisa entender por que existe essa diferença tão grande. Que eu acho que essa diferença ela não é casual. Ela é um resultado de planejamento, cultura e visão de longo prazo. Por que eu digo isso? O ecoturismo americano ele é construído sobre 3 pilares muito sólidos. E eu acho que é essencial para esse desenvolvimento. 1, planejamento. 2, infraestrutura. E 3, valorização. Nos Estados Unidos, por exemplo, o turismo de natureza faz parte da identidade do país. Visitar os parques nacionais é quase que um rito de passagem. Ou seja, as famílias viajam de carro, acampam, aprendem sobre natureza, fauna e flora. Existe um orgulho nacional em conhecer e preservar esses lugares. Que eu acho que isso tem uma ausência em nós brasileiros, que não conhecemos o nosso próprio país. O sistema de lá, bicho, é organizado, acessível e seguro. Há estradas bem conservadas, transporte interno, centros de visitantes, sinalização, trilhas, tudo muito bem demarcado, né? E hospedagens integradas à natureza e uma gestão eficiente que equilibra a conservação e visitação. Cada parque é uma experiência completa e planejada para educar, respirar e gerar renda. Isso é fundamental no desenvolvimento do ecoturismo, gerar renda. Depois eu vou falar sobre isso. Enquanto isso, no Brasil, aqui a gente segue com desafios que são bem distantes da realidade americana. Temos uma abundância natural de quase tudo. Incompreensível, né? Quase que incompreensível. Né? Tipo, somos uma estrutura básica que nós não temos e que lá se tem em abundância nos Estados Unidos. Aqui faltam avenidas adequadas, sinalização, centro de visitantes, treinamentos de guias e campanhas de conservação e conscientização. Em muitos destinos, a visitação ainda é vista com uma certa desconfiança, como se o turismo fosse um inimigo da conservação, quando na verdade ele pode ser o seu maior aliado. Por quê? Quem deveria mais preservar as atrações são quem se beneficia diretamente delas. Então, a exploração do ecoturismo sustentável ela pode ser o maior aliado na preservação do meio ambiente também. O potencial do Brasil ele é enorme, é absurdo. E o Brasil tem algo que pouquíssimos países no mundo ainda têm. Sabe o que é? A autenticidade. O Brasil ele é autêntico com a sua natureza. Você vai encontrar coisas aqui que você não vai encontrar em qualquer outro lugar do planeta. Enquanto o turismo global ele caminha para uma Enquanto o turismo global ele caminha para uma artificialidade, né, no caso. Então tá tudo muito artificial. Você pega, por exemplo, destinos como Dubai, por exemplo, ele está criando uma cidade, ele está criando aquela beleza para ser apreciada através do turismo. Tudo bem, é bacana. Mas no Brasil nós já temos de forma natural. Então nós temos o que o mundo procura, que é o quê? A autenticidade. E assim, o mundo está buscando experiências cada vez mais previsíveis e distantes da essência dos lugares. O Brasil é o oposto disso. Aqui a natureza ainda é viva, bruta e verdadeira. As paisagens mudam a cada curva de estrada. Os biomas se encontram e se misturam. E as pessoas que vivem nesses lugares carregam histórias e saberes ancestrais. Cara, é muita riqueza. Do Jalapão, por exemplo, dos fervedouros, aos lençóis maranhenses, que é um único na Terra, da Amazônia ao Pantanal, das chapadas ao litoral do Nordeste. O que o Brasil oferece é autenticidade com alma, certo? Uma conexão profunda com terra, com água, com floresta e o tempo. Então, o que eu posso dizer para vocês?
Eu acho que isso é o produto que o mundo quer. E é exatamente esse tipo de experiência que o turismo mundial mais busca. Hoje, vivências reais, transformadoras e sustentáveis. Segundo o Conselho, por exemplo, um dado interessante, segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o turismo de natureza é o segmento que mais cresce no planeta. A taxa média de crescimento anual gira em torno de 10%. Ou seja, se tiver um crescimento uniforme, em 10 anos nós teremos o quê? O dobro. Ou seja, 10% ao ano, em 10 anos teremos um aumento de 100%, ou seja, dobrando o tamanho do turismo e do ecoturismo no mundo, né, no caso. Então, e o Brasil já tem condições de multiplicar por 4 o faturamento do setor até 2030, se houver investimento em infraestrutura, marketing e gestão. E aí eu falo de investimento. Quando eu falo de investimento e eu trago todos esses dados, vem a pergunta, então, o que falta para o Brasil? Na minha opinião, tá, gente? O que falta para o Brasil não é natureza, talvez seja visão. Mas não só visão política, administrativa. Acho que falta compreender que o ecoturismo ele não é somente uma forma de lazer, é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Cara, é uma indústria completa. Quando uma comunidade ela aprende a receber visitantes, ela passa a valorizar seu território, sua cultura e sua natureza. O turismo sustentável gera renda sem destruir. Isso é fundamental porque vai preservar o meio ambiente e cria um pertencimento dessas pessoas que vivem do turismo e do ecoturismo sustentável. Mas para isso é preciso um planejamento, políticas públicas consistentes, é preciso investir em capacitação das pessoas que estão diretamente ligadas ao ecoturismo e principalmente é preciso mudar a mentalidade. E aí uma pausa, tá? É preciso mudar a mentalidade, entender que explorar com responsabilidade é diferente de explorar com destruição, certo? Então, essa mentalidade, essa mudança de mentalidade é fundamental para entender que o ecoturismo pode ser um grande aliado no desenvolvimento dessa indústria que ainda está adormecida. O papel brasileiro nessa transformação é fundamental, o papel do brasileiro, tá? Porque existe um ponto importante nessa discussão. Não é só o governo, a gente costuma culpar, porque o governo, não é só o governo. O próprio brasileiro precisa enxergar o potencial do ecoturismo. Os brasileiros também precisam. Eu acho que muitos brasileiros nunca visitaram um parque nacional, nunca acamparam, nunca subiram uma trilha, nunca mergulharam em um rio de águas cristalinas, que nós temos, diga-se de passagem, em abundância assim enorme no Brasil. E por isso muitas das vezes não compreendem o valor do que o próprio país deles tem, o nosso Brasil tem. É preciso reconectar o brasileiro com o Brasil. Mas como reconectar uma pessoa que nunca esteve conectada? Então nós precisamos mostrar isso com a alma, com a própria natureza, com a ideia de que o turismo interno pode ser transformador quanto qualquer viagem internacional. E eu falo isso, cara, com propriedade. Porque enquanto milhões de brasileiros atravessam o mundo para ver o pôr do sol da Califórnia, por exemplo, que é belíssimo, existe um pôr do sol no Jalapão, no Ceará, no Tocantins, cara. Então, assim, que tem a mesma beleza e o dobro de significado, porque tem a ver com a gente. Não sei se faz sentido para você, mas para mim faz total sentido. Então, assim, porque eu fiquei surpreso ao morar em Palmas e ver que muita gente que mora em Palmas há mais de 30 anos não conhece o Jalapão, que, cara, fica no quintal de casa. E às vezes conhece e viaja para diversos lugares no mundo. Então, assim, existe também o papel da mídia e da fotografia que tem a ver com o que eu faço. É por isso que a fotografia, os cinemas e os projetos de expedições têm um papel tão importante. Eles são ponte entre o que existe e o que ainda é desconhecido. Cada imagem tem um poder de
despertar curiosidade, orgulho e pertencimento. E o meu trabalho, de certa forma, é esse, mostrar o Brasil que muitos brasileiros ainda não conhecem. E deveriam conhecer, viu? Registrar, cara, o que é puro, o que é essencial e grandioso. Mostrar o Brasil não é apenas um destino tropical. Nós somos muito mais do que isso. Mas um país de paisagens épicas, diversidade assim incomparável. Nós temos algo único e nós temos que nos valer disso e conhecer isso. E quando as pessoas enxergarem essa beleza através das imagens, elas começam a valorizar, a respeitar e a querer conhecer de perto. E isso muda tudo. Na minha visão, acho que isso conecta e aproxima as pessoas do Brasil. Então, começa a fazer total sentido quando eu faço o trabalho que eu faço e levo para vocês um pouco da minha percepção fotográfica através de vídeos. Então, isso eu acho que muda. Acho que isso pode influenciar muita gente. Existem caminhos e possíveis soluções se quisermos mudar esse cenário, na minha opinião. O caminho, assim, está claro. Na minha cabeça, ele está claro. Precisamos criar, planos de turismo de longo prazo, gente. Com investimentos em infraestrutura e promoção internacional. Precisamos de parcerias entre iniciativa privada e poder público, que valorizem as comunidades locais. E, cara, tem que fomentar o turismo de base sustentável. Precisamos inserir o tema ecoturismo na educação, formar guias, operadores e comunicadores ambientais. Sem educação não tem nada, sem pensar no longo prazo não existe o desenvolvimento sustentável. Acima de tudo, precisamos transformar o ecoturismo em uma causa nacional, porque ele é muito mais do que uma atividade econômica. Ele é um instrumento de preservação, educação e transformação social. Olha as possibilidades que o ecoturismo tem de transformar vidas, comunidades, culturas e ainda ter o benefício econômico, né? Eu acho que uma reflexão talvez final desse vídeo que eu preparei para vocês é que quando eu viajo e fotografo, por exemplo, as chapadas, os rios, as florestas, os desertos do Brasil, não é apenas sobre estética, é sobre significado, é sobre propósito. Cada imagem é uma declaração de amor ao Brasil, ao nosso país. Cada projeto é um manifesto silencioso dizendo: olhe para o que nós temos. Perceba o valor disso. Não deixe que a pressa ou o descuido nos façam perder o essencial. Eu me emociono porque o ecoturismo é a prova de que desenvolver e preservar podem caminhar juntos. É uma economia limpa, justa e transformadora. É um encontro entre o ser humano e o planeta, e entre o brasileiro e o propósito do Brasil. Acho que faz sentido, né? O Brasil não precisa inventar o ecoturismo. Ele já existe. Ele está aqui, esperando para ser vivido, valorizado e cuidado. Eu acho assim que o que falta é visão, realmente, incentivo e orgulho. Orgulho de dizer que vivemos no país mais bonito do planeta e que podemos transformá-los em um exemplo mundial de turismo sustentável. É muito possível isso. E eu acredito. Talvez esse seja o meu maior manifesto. E é por isso que eu faço o que eu faço. Porque cada foto, cada viagem e cada história é uma forma de lembrar que o Brasil é extraordinário. E que talvez o nosso maior desafio seja simplesmente enxergar o quanto nós somos privilegiados por viver aqui. Muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou dessa reflexão, desse conteúdo que eu trouxe para vocês,
curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e te convido para fazer parte desse movimento que é incrível de mostrar o Brasil para nós brasileiros e para pessoas que não conhecem a beleza de que é o Brasil. Beijo no coração e até o próximo vídeo. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Let you down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of